Muito bem-vindo à Canção Nova, viu? É muito bom ter você aqui, especialmente você também que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, agora ao vivo e também nesse momento onde você recebe a palavra de Deus nesta pregação. Nós queremos começar nos apresentando, não é? Somos missionários da comunidade Canção Nova já há 30 anos, mas sempre existe alguém que a gente está conhecendo pela primeira vez e alguém que está nos conhecendo. Eu me chamo Lúcio Domício, eu tenho 53 anos, estou na Canção Nova há 30. Então, uma boa parte da minha juventude, Deus me deu esse privilégio de entregá-la ao serviço dele aqui na Canção Nova. Sou muito feliz de viver essa vida consagrada a Deus, nesse estilo de vida missionária aqui na Canção Nova. Na Canção Nova eu cheguei e conheci a Gi, então nós namoramos, noivamos e casamos na Canção Nova. Eu me chamo Andréia Gisélia, sou casada com o Lúcio Domício. Nós estamos completando 24 anos de casado, rumo aos 25. Janeiro é 25. Graças a Deus. Temos 2 filhos, o Gabriel Domício, com 23 anos, e a Maria Clara, com 20 anos. E Deus nos deu esse presente, a Canção Nova. Aqui nos conhecemos, aqui nos casamos, e eu digo que a escolha foi de Deus, porque eu sou gaúcha e o Lúcio é goiano. Nós nunca nos encontraríamos se nós não tivéssemos vindo para a Canção Nova. É muito bacana. E assim, eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta, né? Nós falamos que em janeiro a gente vai fazer 25 anos de casado. Quantos anos de casado você tem? Tem mais de 25, menos de 25? Ótimo! Mas eu só queria que você começasse assim essa palestra, imaginando o seguinte: olha bem para o seu esposo e para a sua esposa. Olha para ele, olha para ela. Porque logo no iniciozinho aqui da pregação, a Gi olhou para mim, encheu os olhos de lágrimas e pensou assim: eu poderia ser viúva há 2 anos. Porque há 2 anos atrás eu tive um infarto. Eu infartei há 2 anos atrás e de fato ela poderia já ser uma viúva. Por que eu quero começar assim com você? Quem te garante o dia de amanhã ou quem te garante o dia daqui poucos minutos? Olha mais uma vez para essa pessoa e fala assim: eu não vou perder tempo não, vou dizer que eu te amo agora. Eu te amo. Eu te amo, amor. E como a gente combinou, o Orlando, trouxe a palavra de unção, Orlando. Eu disse, a gente combinou brincando, porque a gente não combinou nada, Orlando? O Espírito Santo trouxe através do nosso irmão a unção da imagem. Porque nós vamos começar com essa palavra introdutória, tendo outras na pregação, mas a palavra de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 25. Enquanto você vai pegando aí na sua Bíblia, Mateus 7, 24 a 25, quero que você guarde no coração, se você consegue anotar, esta palavra que o Papa Francisco disse numa das suas catequeses sobre a família. O Papa Francisco diz assim: é na casa, na sala, na cozinha, no quarto, que Jesus quer viver conosco. Vou repetir: é na casa, é na sua casa, na minha casa, na sala, na cozinha, no quarto, que Jesus quer viver conosco. Por isso que a gente disse que o Orlando, inspiradamente, fez essa comunhão com o Espírito Santo entre aquilo que é a proposta da pregação, com esta moção que Deus está nos conduzindo. Porque a imagem que Deus deu ao Orlando, ela é muito clara. É Jesus que vem e mexe na viga desta casa, ou seja, ele mexe no alicerce, na estrutura desta casa, porque ele quer refazer a nossa casa, colocar a nossa casa nova de novo. Olha para o seu esposo e para a sua esposa e diz para ela assim:
é a nossa casa. É a nossa casa. Nova de novo. Nova de novo. E isso é obra de Deus. E isso é obra de Deus. Admirável aos nossos olhos. Admirável aos nossos olhos. Aí pergunta para ele e para ela: você quer que Jesus faça essa obra? Você quer que Jesus faça essa obra? Então bora junto aí. Vai. A casa construída sobre a rocha. Portanto, todo que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando você está na sua casa e vai receber alguém, como é que você prepara a sua casa? Com certeza, deixando a casa muito bem organizada, não é? Não é verdade? Quando você tem uma visita especial, você vai, limpa a sua casa, os cômodos da sua casa, você coloca tudo em ordem para receber essa pessoa. E hoje o convite a mim e a você que está aqui, que nos acompanha, é de deixar a casa em ordem. Porque a visita que nós vamos receber, ela tem um nome e se chama Jesus. E Ele quer entrar na nossa casa, nos cômodos da nossa casa. Ele quer ser a nossa visita especial desse dia. Então deixe Jesus entrar na sua casa. Convide Ele, vá até a porta da sala da sua casa agora. Imagine aí onde fica a sua casa, a porta da sua sala e dê permissão para Ele entrar. Abra a porta da sua casa. Imagine aí a sua casa. Está imaginando a sua casa? Já chegou até a porta da sala? Já? Abra. Não só o esposo, não só a esposa. Vão juntos, os dois, e abram a porta da sala da vossa casa. A porta da entrada da vossa casa. E é interessante porque esse fato de abrir a porta para Jesus entrar, ele nos remete ao que a palavra vai dizendo. Porque a palavra diz que o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E Jesus, em outras passagens do Evangelho, ele é denominado como a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra viva, a pedra angular, ele é aquele que sustenta. Então, construir a casa sobre essa rocha, trazer Jesus para dentro da nossa casa, é como o Evangelho diz, é estar preparado para o vento forte que sopra, para a tempestade que vem e deságua sobre a nossa casa. Construir a casa sobre a rocha é mais do que pensar somente nesta construção que começa, termina e está pronta. E aí eu volto com a imagem que Deus deu ao Orlando. A casa às vezes já está pronta, mas ela precisa passar por essa reforma. Ela precisa mexer nos seus alicerces mais uma vez. É preciso mais uma vez mexer na viga que sustenta esta casa. Pergunta para o seu esposo e para a sua esposa: será que a nossa casa precisa disso hoje? Sim ou não? Sim. Então vai fazendo esse convite. Como a Gi falou, convide Jesus para entrar. Esse Jesus que curou o paralítico, que fez o paralítico andar. Esse Jesus que curou o cego. Esse Jesus que fez o surdo ouvir. Talvez seja esse Jesus que cura a enfermidade do corpo e da alma, que você precisa convidar para dentro da sua casa. É esse Jesus que chamou as criancinhas, é esse Jesus que acolheu a pecadora, é esse Jesus que amou e ama. Talvez é este amor do Cristo que precisa ser novamente colocado dentro da sua casa. É esse Jesus que transformou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. É esse Jesus que multiplica
e faz vir a providência divina na nossa família, seja ela a providência material ou seja ela a providência espiritual. Mas o fato é, eu e você precisamos convidar Jesus para entrar em nossa casa. Então diga comigo: Jesus, eu te convido, entra na minha casa, e faz nela morada, olha as vigas da minha casa, e restaura a minha casa. No Catecismo da Igreja, número 2207, nós temos lá que a família é a célula original da vida social. Nela se aprende o amor, o respeito e o perdão. De repente, a viga que precisa ser hoje mais sustentada, seja do amor um para com o outro, seja do respeito um para com o outro, seja até mesmo do perdão. Nós não sabemos, como família, na nossa família, né, Lúcio, aonde nosso Senhor Jesus quer chegar. Nós já abrimos a porta da nossa casa, já deixamos que Ele entre, da mesma forma você, mas qual é a viga que Ele quer sustentá-la hoje melhor? Será que é do perdão, do relacionamento, do respeito, do amor, como está lá no Catecismo da Igreja? Ou tantas outras coisas Ele pode estar agora suscitando no teu coração? Nós vamos compreendendo que quando o Senhor está na nossa casa, a nossa casa se torna a casa de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar desta forma, mas assim como nós temos todo o respeito quando a gente entra numa igreja, é ou não é verdade? Quando a gente entra na igreja, normalmente a primeira coisa que a gente faz é fazer a genuflexão, porque nós reconhecemos que ali Deus está. É a mesma coisa na nossa própria casa. Nossa casa é a casa de Deus, e quando o Senhor entra na nossa casa, ela se torna um lugar de educação para a fé, de educação para a santidade, mas especialmente lugar de educação para o amor. E aqui nós estamos falando desse caminho da maturidade do amor na vida do casal e na vida da família. E aqui nós queremos adentrar um pouco mais com vocês no centro desta pregação, que é caminhar em direção à maturidade do amor. E se eu perguntasse para vocês, onde está a maturidade do amor? Onde está? Onde está a maturidade do amor? Porque nós precisamos nos fazer essa pergunta, porque ela é chave na construção da nossa casa, nessa rocha que é Cristo. Esta pergunta, onde está a maturidade do amor, talvez ela seja um instrumento necessário para que Deus comece a fazer a reforma nas vigas da nossa casa. Os casamentos, meus irmãos, eles não se rompem, eles não acabam com grandes tragédias. Recentemente nós acompanhamos nas mídias sociais uma família sendo destruída por causa do adultério. No show de uma grande banda famosa, mostrou na internet e ali uma família foi destruída. Ali sim, uma família foi destruída por uma grande tragédia. Nós vimos isso, mas não se iludam, na maioria das vezes, a minha família, a sua família é atacada para a destruição com as pequenas coisas. São nas pequeninas coisas que as famílias elas vão sendo destruídas. Naquilo que a gente vai deixando de fazer no ordinário da vida. Essa negligência diária. Sabe uma coisa que vai destruindo o casamento? Uma palavra rude, uma palavra áspera. Aquele silêncio longo que vai destruindo o casamento, aquele olhar de indiferença, e por aí vai, porque eu sei aquilo que afeta a minha vida com agir, mas você sabe aquilo que afeta a sua vida.
E talvez é justamente aí que Jesus precisa entrar e fazer essa renovação de amor aí na sua casa. E a maturidade do amor está aí, está aonde está o tema dessa colocação. Escolher, a escolha, amar nas pequenas coisas. A maturidade do amor está em amar as pequenas coisas do cotidiano, do seu dia a dia. Quando nós estávamos nos preparando e relendo os evangelhos e escrevendo sobre essa colocação, eu dizia para o Lúcio que eu sempre quis me casar na Canção Nova, mas me casar para viver a santidade de vida, que o nosso fundador sempre nos ensinou, o Padre Jonas. Mas essa santidade de vida nos indica um caminho de escolher os pequenos gestos, as pequenas coisas, são atos do nosso dia a dia, né, Lúcio, do nosso cotidiano, não são coisas extraordinárias, mas são coisas pequenas. E eu dizia para ele que o nosso matrimônio nos faz santo a cada dia por causa disso, porque eu valorizo o que ele me faz no dia a dia e porque ele valoriza o que eu faço para ele. Né? Quando a gente falou lá atrás do amor, do respeito, das palavras que nós usamos um para com o outro dentro da nossa casa, porque existe sempre uma visita dentro da nossa casa, e nós não esquecemos dessa visita que nos acompanha no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar, e que está conosco, que é Jesus. Existe essa visita todos os dias com a gente. Então, por isso nós temos o respeito um para com o outro, de nos tratarmos bem, de nos valorizarmos, né? Quando, muitas das vezes, os casais maduros não são os que não erram. Isso mesmo. Você pode achar, eles são perfeitos, porque vivem essa vida de santidade que o fundador apresentou para eles. Não, muito pelo contrário, né, Lúcio? Nós não somos perfeitos, mas nós sabemos errar, mas nós sabemos voltar atrás dos nossos erros, pedindo perdão e recomeçando. E é claro que isso é um aprendizado. Então, fica tranquilo. Dá tempo ainda de todos nós nos matricularmos nesta escola, de fazer da nossa casa a casa de Deus, lugar onde reina o amor e onde reina o amor nas pequenas coisas. Porque Jesus, ele vai ensinando a cada um de nós a como viver este amor. E eu acho muito importante você e eu compreendermos que a perfeição, ela é uma utopia. A perfeição, ela é uma utopia, porque nós estamos em caminho de perfeição. Nós estamos todos os dias aprendendo essa perfeição do amor. E é por isso que nós não podemos de cara, seria o erro para os nossos matrimônios, aspirar de cara o grande amor. Nós precisamos ir crescendo no amor, tendo o cotidiano do gesto de amor daquele momento, daquela hora, fazendo o que precisa ser feito naquele momento. Esses dias, eu e a Gi, a gente estava conversando, e aí eu falei A, ela entendeu B, eu fui para o azul, ela foi para o amarelo, e daí eu falei assim, eu não vou brigar com você. E parei. Gente, isso é um milagre, porque isso não é a minha natureza, não é. E eu parei, fiquei em silêncio, morrendo de raiva. Passou. Só que enquanto a raiva passava, eu fui fazer o quê? Fazer o que ela
gosta. Fui ali, peguei uma flor, ela gosta muito de rosas. Aí fui lá, peguei uma rosa. Sabe, é esse amor que ela estava falando aqui agora, onde você vai percebendo a sua imperfeição. Não é o seu caso, mas é o meu. Eu sou muito atrapalhado com a agenda. Se eu não ponho tudo certinho na agenda, dá ruim. Nós combinamos, íamos receber visita em casa, não é? E graças a Deus a minha esposa, ela é ótima, super planejada e tal. Então nós combinamos na hora do almoço que a gente ia fazer o quê? Arrumar a casa para visita. Aí eu falei, ótimo, nós vamos. A iniciativa ainda foi minha. Eu falei, não, nós vamos em casa na hora do almoço, arrumamos tudo e tal. Só que eu tinha marcado o programa na rádio na hora do almoço. Há 2 semanas atrás. Eu cheguei em casa, a moça da rádio ligou, você já está chegando? Aí claro que deu ruim, né? Aí eu fui para a rádio, e no caminho da rádio, eu percebi o quanto eu estava errado. E aí qual é o pequeno gesto de amor? Que para o homem não é fácil quebrar o orgulho e reconhecer que está errado. Aí mandei uma mensagenzinha no WhatsApp. Ah, por que você não falou pessoalmente e foi no WhatsApp? Porque se eu não fizesse naquela hora, o meu orgulho ia prevalecer. Eu me conheço. Aí eu fui e mandei uma mensagem no WhatsApp. Perdão, eu errei. Eu não deveria ter assumido esse programa na rádio. Ah, mas é a sua missão evangelizadora. Mas se eu não fizesse, outro missionário faria. Agora, o que eu precisava fazer dentro de casa, eu não ia ter outro marido para fazer. Era a minha responsabilidade. Está entendendo o amor dos pequenos gestos? Eu vou pegar também com vocês, porque tem um irmão de comunidade, antes de a gente pegar a palavra, ele nos ensinou uma palavrinha que lá no Rio Grande do Norte, né, Lúcio? Eles dizem que eles passam... Ei, Robson e Eliana, olha aí, ó, eles passam uma raiva. Eles não dizem a raiva, né? É uma raiva, né? Aí, esse dia que o Lúcio falou do programa, eu disse para ele assim, amor, você me fez passar por uma raiva. Terça, e aí nós fomos numerando quais eram as raivas. Deu ruim, macho, foi semana inteira. Deu uma inteira. raiva, Lúcio, deu outra raiva, Gi, como ele costuma dizer. Mas a gente deu risada disso, porque no nosso cotidiano, acontece ou não acontece as raivas? Acontece. É ou não é? Só que nós temos que saber ultrapassar com diferença essa raiva no amor, no concreto, e não na vingança, e não no ódio, e não aquilo que a nossa carne, na verdade, gostaria de agir, o nosso humano, né? Mas ter uma ação no espírito, né? E para nós termos essa ação no espírito, o que nos molda, Lúcio? A nossa vida de oração, né? A palavra de Deus, né? E eu vou trazer mais uma palavra, ao qual nós colocamos aqui nessa colocação, que é de 1 João, capítulo 4, versículo 7. Se você não puder, não tem a palavra aqui, mas anota, depois você lê com teu esposo, medita essa palavra, porque tem até canção essa palavra aqui. O amor vem de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mais eu vou ter a pessoa que domina a minha carne, que é Deus, para eu fazer a escolha dos pequenos gestos de amor para o Lúcio. Mas eu preciso estar encarnada dessa palavra, que me sustenta, que me faz viver o amor, porque não fui eu que amei o Lúcio primeiro. Quem nos amou primeiro foi Deus. E por Ele ter nos amado primeiro, é que nós conseguimos amar um ao outro no nosso dia, mesmo tendo a nossa humanidade, tendo que ser trabalhada todas as horas, né, Lúcio? É bem isso, porque quanto mais... Eu permaneço em Deus. Volta lá, você convidou Jesus para entrar na sua casa. Ele está dentro da sua casa. Quanto mais você permanece nele,
mais você permanece no amor. E quanto mais você é amado por Jesus, naturalmente mais você vai amar a sua esposa e amar os seus filhos. E você já viu que Deus nunca desistiu de você? Mesmo você errando, mesmo você pecando, por que muitas vezes você quer desistir da sua esposa ou do seu esposo? Ou ainda dá um passinho mais para frente. Olha aí para sua esposa e para o seu esposo. Veja o quanto ele é bonitão, quanto ela é bonitona. Olhou? O que você está enxergando? Por que você fica procurando só os defeitos? Por que você tem aquela lista pronta das imperfeições, dos defeitos, das limitações? E aí eu volto em Jesus. Jesus fica jogando na sua cara as suas limitações, as suas imperfeições. Meus irmãos, amar na pequenez, escolher amar nos pequenos gestos, também é parar de ficar apontando os defeitos. A gente até colocou aqui, né, Lúcio? Ora, se a família é casa de Deus, lugar onde Deus habita e age, a maneira de Deus agir é a partir do amor. Deste amor que se exercita especialmente nas pequenas coisas. No entendimento de São João Paulo II, o amor é a chave para a relação com Deus e é a vocação fundamental do ser humano. Então é no amor está a disposição para o sacrifício e a fonte para toda e qualquer compreensão. O amor é o que impulsiona a superar os limites e abraçar o que é belo e verdadeiro, o que é eterno. Ou seja, meu irmão, amar é estar disposto a se sacrificar por quem você ama. Amar é estar disposto a se sacrificar por quem você ama. Porque o amor ele tem um preço. O preço do amor é a vida doada. É a vida que você dá. Existe uma frase que o Lúcio sempre me fala, que amar nas pequenas coisas é tornar visível o amor invisível de Deus. Vou repetir. Amar nas pequenas coisas é tornar visível o amor invisível de Deus. E aí nós vamos aprendendo a ter essa disposição de fazer para o outro o que é o melhor para ele. Se eu falasse para você perguntar agora para sua esposa, para o seu esposo, você acha que eu faço o melhor para você? Qual seria a resposta dele ou dela? Porque nós precisamos aprender a trazer para a nossa rotina diária essa disposição de amar primeiro. Olha que interessante isso. A disposição de amar primeiro. Olha mais uma vez para o seu casamento. Olha para essa viga da sua casa. A disposição de amar primeiro. Será que é ali que Jesus hoje está precisando pôr a mão e fazer uma restauração? Essa semana eu vivi uma coisa assim, bem simples, bem pequenininha, mas ela encheu o meu coração de alegria de perceber assim, eu estou aprendendo de verdade a amar agir. Por uma série de circunstâncias, ela está com algumas restrições alimentares. E eu peguei um negócio que tinha lá em casa, que era da Maria Clara, que ficou lá, e eu peguei aquele negócio e fui comer. E aí pus na mesa, abri o troço lá, peguei o biscoito, passei aquele trem, comi um biscoito, tá? Comi outro. Aí ela olhou para mim e falou assim, ainda bem que tu pode comer isso, né? Ô gente, se eu pudesse brincar de avestruz nessa hora, eu tinha brincado, viu? Tinha enfiado minha cabeça debaixo da terra assim. Porque eu fiquei constrangido de perceber o meu egoísmo. Assim, gente, como que eu não pensei nisso antes?
ela não está comendo isso, eu pego o negócio e coloco na frente dela. Amar primeiro. Gente, eu guardei depois aquele negocinho e acabou. Aquilo ali vai virar doação para algum irmão, porque eu não vou comer mais aquilo. Por quê? Porque em mim existe a disposição de amá-la primeiro. Ela não está comendo. Tem graça eu comer aquilo e ela não comer? Não tem. Eu estou falando de uma coisa pequena. Agora olha para dentro da sua casa. Jesus está aí dentro da sua casa. E faz essa pergunta para ele: Jesus, onde é que eu posso amar primeiro a minha esposa? Jesus, onde é que eu posso amar primeiro o meu esposo? Pode ter certeza, ele vai te responder. Agora a pergunta para você é: você vai querer obedecer? Você vai querer amar primeiro? Porque nós estamos apontando para você esse caminho. O tema da pregação é esse: escolha amar nas pequenas coisas. Porque quando você ama nas pequenas coisas, o seu casamento é alicerçado na rocha firme que é o Cristo, que é todo amor. Porque quem ama permanece no amor. Você pode até imaginar que é só o Lúcio que tem os exemplos a serem citados. Me escuto com a voz mansa e acho que eu sou calminha. Mas não sou não. Eu mato uma leoa todo dia dentro de mim, pela questão de eu querer que o Lúcio chegue no horário nas coisas. É uma coisa pequena do nosso lar, da nossa intimidade. Mas o Lúcio, ele gosta de chegar em cima do horário. E eu gosto de chegar 10 minutos antecipada, antes, com calma. Então, para eu não ficar brigando com ele, eu mato essa leoa dentro de mim. Ele ria essa semana e dizia para mim: quantas leoas você já matou hoje? Porque ele sabe que para mim é importante chegar antecipado. Mas faz parte do cotidiano dele assumir na missão, que hoje é a qual nós estamos, Cachoeira Paulista, muitos afazeres. E eu tenho que respeitá-lo nos afazeres que ele tem, mas que não é fácil para mim. Mas eu me decidi, até nós colocamos aqui, o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha, uma decisão diária de amar e servir ao seu cônjuge. E eu me decidi a essa decisão diária. Eu mato a leoa que está aqui dentro de mim, mas eu não falo. Mas ele sabe que eu não gostei do atraso. Mas eu não fico mais retucando, né, Lúcio? Porque antes eu falava sem parar. Uma matraca. Mas é verdade, eu entendo assim, quando ela começa a falar, 3 horas depois ela continua falando assim, entendeu? Mas a gente está aprendendo essa maneira de amar um ao outro, entendendo que o diálogo é uma forma muito concreta de amar. E entre eu e ele existe uma pessoa muito importante no nosso meio, que é Jesus. E dentro disso, eu gostaria de dar essa dica aos homens. A gente não gosta de falar, ponto. É assim que funciona. Elas detestam isso, mas a gente é assim. Da casa da minha sogra à minha casa, são 9 horas de viagem. Uma vez a gente fez a viagem, eu saí da casa da minha sogra, dei tchau e fiquei calado. Gente, eu fui abrir a boca quando a gente chegou aqui em casa. Então pensa, ela viajando do meu lado, só eu e ela, e eu 9 horas calado. Então eu fui aprendendo que uma maneira de amar é dialogar. Talvez isso seja uma grande violência para você, mas posso te dizer, funciona. Ela se sente amada quando ela é escutada, mas ela também se sente amada quando você fala com ela, entendeu? Nem que você faz tá ótimo para ela, mas ela quer escutar a sua voz. Então aprenda a falar, aprenda a dialogar, aprenda a ouvir. Quer ver outra coisa muito interessante de pequeno gesto de amor?
elogiar. Elogiar. Fazer um pequeno elogio. Ela vai cortar o cabelo e você não vai ver que ela cortou o cabelo, é assim mesmo. Mas alguém vai te dizer, sua esposa cortou o cabelo. E quando alguém te fala, você corre para ela, nossa, tão bonito ficou o seu cabelo. Brincadeira, mas para vocês irem entendendo. E isso que a Gi falou também, sabe, dessas diferenças. O diácono Nelsinho Correia tem uma frase que nos educa muito. As diferenças não são barreiras, mas elas são riquezas. Tanto que para a pregação a gente pensou em trazer para cá mesmo um relógio e uma leoa de bichinho de pelúcia. Porque essa diferença entre nós, ela nos acompanha desde o início do casamento. Mas hoje ela não é mais uma barreira. Ela não é mais motivo de desamor. A gente já aprendeu a se amar nessa diferença e em tantas outras diferenças que nós temos. Eu redescobrir, né, Lúcio, que quando Cristo está conosco, quando existe a visita dele na nossa casa, a gente aprende a viver a redescoberta um do outro, o redescobrir o que o outro gosta, o que o outro suporta, até onde vai o amor do outro, né? Então eu redescubro uma maneira de fazê-lo feliz, de fazê-lo o bem. Outra coisa que é bem importante, meu amigo, minha amiga, não espere você estar sentindo para amar. Não funciona assim. São Paulo em 1 Coríntios ele fala, o amor é uma atitude. Então não espere sentimentos para te mover ao amor. Não espere você estar sentindo aquela emoção para você levantar a tampa do vaso para fazer xixi. Não espere. Sabe, não espere você assistir o vídeo no YouTube que te ensina a arrumar a cama para você arrumar a cama junto com ela. Hoje tem tutorial para tudo, mas não espere ficar sentindo para você aprender a fazer as coisas que são gestos de amor importante para ela ou para ele. Não espere sentir e haja mesmo quando você estiver com um sentimento contrário. Mesmo quando você estiver com um sentimento contrário, faça aquilo que é amor. Ame, porque quem ama permanece no amor. É preciso viver essa expressão de amor e não ser movido pelo sentimento, mas ser movido pela escolha, movido pela decisão de amar. E é importante você entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu quero trazer um testemunho que a gente conversava juntos, né, Lúcio, sobre ele ontem em casa. Eu tenho certeza que hoje a minha mãe está acompanhando essa nossa colocação. E nós falávamos que nós não queríamos trazer um testemunho nosso, mas o testemunho da vida da minha mãe. E eu deixo que o Lúcio fale por ele ser o genro, né? Porque eu vou me emocionar. Há 2 anos atrás, o meu sogro teve uma sequência de AVCs. Era Natal e ele teve o primeiro AVC. E aí a Gi foi para Joinville para dar um suporte na família. E quando ela chegou lá, meio perto da virada do ano, ele teve o segundo AVC. Então, a vida do meu sogro, ela se transformou da água para o vinho de uma hora para outra. E toda a família precisou reaprender a lidar com o seu João. Seu João, que em Joinville é muito conhecido como aquele homem caridoso, que cuida dos pobres, que tinha uma casa de evangelização, que era ministro da Eucaristia, que não parava um minuto, ele agora fica dentro de casa. Da cama para o sofá, do sofá para a cama, quando muito dá uma voltinha em volta da casa e pronto. E todos nós precisamos reaprender a lidar com o seu João, mas ninguém mais do que a própria dona Leila.
Ela precisou redescobrir como amar o seu João na condição que ela se encontra. E ela está sendo nobre em fazer isso, né, Lúcia? Porque é impressionante. O seu João levanta, o café do seu João já está pronto. Antigamente o café já estava pronto do mesmo jeito, mas ele tomava café e saía. Agora ela precisa trazer o seu João para a mesa, ficar do lado dele e ajudá-lo para que ele coma. E assim em cada uma das refeições. Seu João sempre foi um homem muito vaidoso, bonitão, barba feita, cheiroso. E a dona Leila agora vai nos cuidados com ele para ajudar com que ele se cuide. O seu João sempre foi um homem de oração. Hoje é a dona Leila que pega a Bíblia e fala: João, vamos sentar aqui, vamos ler a palavra. João, vamos rezar o texto. E tudo isso, meu amigo, é um testemunho para todos nós. A Débora, minha cunhada, com o Maurício, a Gislaine com o Diogo, eu e a Gi, nós somos fortalecidos no nosso amor pela maneira como a gente vê a dona Leila amando o seu João no cotidiano da vida dela. Quantas e quantas vezes a gente viu a dona Leila abrindo mão daquilo que era do direito dela, do tempo dela, da vontade dela. Ela tem um jardim muito bonito lá na casa dela. Quantas vezes ela deixou de cuidar das rosas dela para cuidar do marido dela? A nossa vida, ela vira de uma hora para outra muito rápida. E quanto mais eu vejo a dona Leila cuidando do seu João, mais aquilo me ensina a querer cuidar melhor da Gi. E naturalmente isso vai impulsionando a Gi a cuidar melhor de mim. Sabe essas bobeirinhas do casamento, mas que dá grande confusão? A gente foi se livrando delas ao longo desses 2 anos, porque a gente foi entendendo. E se fosse ela, e se fosse eu? Vale a pena? Não vale. O que vale a pena é amar. E como tem sido para nós um testemunho forte, a maneira como a dona Leila tem amado o seu João nas pequenas coisas. A gente fazia a separação dos remédios, ele está tomando uma batelada de remédio, ela separa tudo ali, ó, sem deixar que aquilo gere confusão. E da hora do remédio, ela vai lá com a mãozinha do remédio e fala assim: João, é a hora do remédio. Faz assim com a sua mãozinha. Faz assim, igual eu estou fazendo aqui. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é a hora do seu remédio. É a hora do seu remédio. O seu remédio. O seu remédio. É amar nas pequenas coisas. É amar nas pequenas coisas. Mas não é amanhã. Mas não é amanhã. É agora. É agora. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Do nosso casamento. Do nosso casamento. Aprenda com a dona Leila. Aprenda com a dona Leila. A amar nas pequenas coisas. A amar nas pequenas coisas. E você vai ver. E você vai ver. Que as vigas da nossa casa. As vigas da nossa casa. Vão passar por uma grande reforma. Vão passar por uma grande reforma. Então não enrola mais não. Toma esse remédio. Toma esse remédio. Dá um abraço nele aí, dá um abraço nela. Fala um pouquinho da sua mãe que vai valer a pena. Eu tenho certeza que minha mãe agora, ela está recebendo não só de mim, não só do Lúcio, o remédio necessário, que é o remédio que nós vamos também oferecer a você, que é ir ao término dessa colocação, rezar. E com certeza ela já era muito orante, mas o dom que eu sei que ela tem pedido muito a Deus é o dom da paciência. Ela tem tido muita paciência. E nós vamos agora, nesse momento, você pode fechar os teus olhos. Vamos ficar em pé, isso vai nos ajudar a rezar. Fica abraçadinho aí com o seu cônjuge. Esse vai ser o remédio que com certeza a mãe também vai estar recebendo lá, mãe. Nós vamos voltar naquela imagem de Jesus na nossa casa. E Ele está conosco, está ou não está? Está.
Você não convidou Jesus para entrar na sua casa, sim ou não? Sim. Então Ele já está dentro da sua casa. Feche os seus olhos para a gente viver esse momento de uma cura interior. Porque Jesus que entrou na sua casa, Ele quer passar dentro de cada cômodo da sua casa. Abraçadinho aí com a sua esposa, com seu esposo. Você vai dizer: Senhor Jesus, entra agora nessa casa, Senhor, que é o nosso Jesus, casamento. entra nessa casa que é o nosso casamento. Caminha conosco em cada cômodo. Caminha conosco em cada cômodo. E onde houver dor, você derrama o seu amor, Jesus. E onde houver dor, derrama o seu amor, Jesus. Vai com o teu esposo na sala da tua casa, onde tantas vezes nós deixamos o silêncio falar mais alto do que a escuta. Vai lá, no ambiente da sua sala. Imagina, Quantas vezes você quis dialogar lá e houve muito silêncio. imagina a sala da sua casa como ela é, com aquele sofá, talvez televisão ou não, mas ali foi um lugar onde muitas vezes o silêncio reinou. O som que se ouvia era o da televisão, ali naquela série, naquele filme. E Jesus está tomando vocês pelas mãos e dizendo: aqui nessa sala é o lugar do diálogo, é o lugar do afeto, é o lugar onde se conversa sobre as realidades da família. E eu quero ensinar vocês. Vai fazendo a sua oração à medida que a Gi vai nos conduzindo. Você vai fazendo a sua oração com aquilo que você sabe que você vive na sua casa, na sala da sua casa. Cura, Senhor, as palavras que feriram, os silêncios que machucaram. Restaura o diálogo. Devolve o carinho no olhar, nesse ambiente aí na sala, onde muitas vezes os olhares não se cruzaram. Onde houve a desavença, a discórdia, a desunião, aonde pairou o ódio, a raiva, onde parou a indiferença. Cura, Senhor. Talvez nessa sala você ali desentendeu com os seus filhos. Talvez naquela sala foi um lugar de grande gritaria. Talvez ali você perdeu a cabeça e talvez até agrediu fisicamente os seus filhos, ou até agrediu verbalmente, moralmente a sua esposa, o seu esposo. Deixa que Jesus ele entre na sala da sua casa e coloque o passado no passado. Coloca, Jesus, o passado no passado. Quantos de nós ficamos trazendo o passado para o presente? E Jesus quer deixar o passado no passado. Coloca o teu passado numa lixeira, jogado fora, como hoje na linguagem mais fácil que nós usamos, dá um delete, deleta o seu passado. Jesus, mas nós também te convidamos para você ir na cozinha da nossa casa. Entra lá, Senhor, na cozinha. Entra na cozinha, onde talvez o cansaço nos tornou indiferentes. Vai na cozinha, Jesus, para restaurar o gosto de cuidar um do outro. A gratidão nas pequenas ajudas. Mas restaura o gosto de fazer uma boa comida, um bom lanche, Jesus. O servir com amor o meu esposo, a minha esposa,
Vai me dando a capacidade, Jesus, na cozinha, da sabedoria, do que com o que tem, eu poder fazer o melhor para o meu esposo, para os meus filhos, para as visitas que eu recebo. Cura, Senhor, das palavras que foram ditas e não foram ditas com amor quando aquela comida não deu certo, quando acabou aquele mantimento e aquela preocupação ficou grande, exagerada, isso gerou uma atitude de desamor. Cura, Senhor, faz obra nova, continue caminhando conosco na nossa casa, Senhor, adentrando na intimidade da nossa casa, nos quartos, o quarto dos nossos filhos. Entra ali conosco, Senhor. E vai curando, Jesus, no quarto dos nossos filhos, onde por vezes transferimos o peso das frustrações. Cura, Senhor, os momentos de impaciência, de gritos, o afastamento que nós tivemos um para com o outro, um pensando A, o outro pensando B para educar o filho, a filha, e nós não ousamos, não conseguimos usar as melhores palavras. Ensina-nos, Senhor, a sermos pais com ternura e com presença. Coloca o nosso coração a vivenciar a paz nesse ambiente. Ensina-nos a amar os nossos filhos, Senhor. A partir desse quarto onde os nossos filhos estão, constrói em nós uma obra nova de amor. Constrói, Jesus. Mas vem conosco, Senhor, no nosso quarto, no quarto do casal, que precisa ser para nós, Senhor, o lugar da expressão maior, de manifestação de amor conjugal. Faz ali conosco, Senhor, esta obra maior de cura, curando o nosso coração da indiferença vivida ali no quarto do casal, da negação um do outro, daquele momento onde a raiva, o rancor, o ressentimento prevaleceu. E faz conosco, Senhor, uma obra nova, uma obra de amor totalmente nova, pois nós confiamos em Ti.